mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. O que Jesus quer dizer para nós com essa expressão? E aí fica no nosso mundo. Jesus não sabia o dia e hora do seu retorno, Jesus não sabia o dia e hora que ia retornar para buscar o seu povo. E esse assunto é muito debatido no nosso meio, não é verdade? E hoje nós vamos ver o que Jesus estava falando para os discípulos. Qual é a expressão que Jesus estava usando aqui, que nós perdemos ao longo desses anos e que a igreja primitiva sabia muito bem o que ele estava falando. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros. Nós vamos falar agora de um assunto que a gente já está falando, né? Que é esse momento que Jesus vai soltando certas pérolas que nós precisamos entender dentro do contexto histórico e dentro da expressão idiomática usada pelos antigos hebreus ou a igreja primitiva, os discípulos, que entenderam perfeitamente o que Jesus falou aqui. Alguns irmãos usam esse texto, só esse texto, e até um outro aqui que eu marquei, que foi até uma irmã do canal que deixou, que é Mateus 24, 36, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E também Atos 1, 6, que diz assim, ó: e aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse Jesus: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Mas recebeis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, em cima desse versículo, há a doutrina que fala que o arrebatamento, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, uma coisa assim de uma hora para outra. Com isso, traz muita insegurança dentro do meio religioso, vamos dizer assim. Porque o que a gente escuta, você deve ter escutado igual a mim, muitas pessoas dizendo assim: olha, minha avó escutava isso, minha mãe escutava isso, que Jesus vem, nunca veio. Então, não tem por que eu ficar esperando, ele não veio para ninguém. Jesus vem, isso aí é um jargão antigo para assustar as pessoas. Jesus vem para colocar medo. E as pessoas vão tendo essa expressão já como cai no banal. Jesus vem, Jesus está voltando. Mas na verdade isso, irmãos, essa expressão que Jesus diz aqui, que ele não sabe o dia, não sabe a hora, não condiz com o profeta. Porque o que Deus fala, esconderia eu alguma coisa do meu servo Moisés? Imagine esse servo aqui que foi dito: e virá um profeta, e a ele ouvirás. Então, irmãos, há uma pérola escondida dentro desse texto, que as pessoas perderam por causa desse lapso temporal entre a igreja primitiva, a igreja onde estava ali o apóstolo João, o apóstolo Paulo, que tinha todo esse cuidado, os apóstolos, de trazer a mensagem verdadeira do Messias. Paulo, ele tinha até medo, lembra? Quando eu partir, virão falsos e vão encher, de coisas erradas as escrituras. E foi exatamente o que aconteceu. De Paulo até hoje, quantas coisas já entraram no meio das escrituras e foram acrescentadas e mais acrescentadas. E Paulo estivesse aqui, acho que arrancar os cabelos da cabeça.
E Paulo não está aqui para resolver esse enigma, mas Deus vai dando sabedoria e entendimento, porque estamos indo para os últimos dias e precisamos entender essas escrituras. Então, irmãos, vamos aqui em Atos, porque esse versículo aqui foi a irmã que deixou até novo para mim, que o Senhor, que diz que os apóstolos vão perguntar: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E aí, irmãos, quando aqui chega aqui em Apóstolo 6, nós vamos falar sobre ele, os apóstolos vão questionar o Senhor se ele restaurará o reino a Israel naquele tempo. Porque o que os judeus estão esperando, na verdade, é esse Messias que vem restaurar. O rei de Judá que vem restaurar, que vai botar Israel como cabeça, não por causa. Então estão esperando esse Messias guerreiro. Então, quando eles fazem essa pergunta, Jesus logo entendeu o que eles estão falando. Quando eles fazem essa pergunta, na verdade, eles estão falando do reino milenar que vem ainda. Eles estão falando do reino onde o Messias vai governar para sempre, que hoje nós sabemos que é o reino milenar. Mas aí o que Jesus faz? Jesus usa uma estratégia. Jesus tira eles da festa do milênio e joga eles para a festa que ele quis. Olha só como Jesus vai fazer. Tremendo esse nosso Jesus. Ele diz assim: não vos pertence saber o tempo. Olha o que ele diz: não vos pertence saber tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, em cima dessa questão aqui, a pessoa fala: ó, não é para o povo saber. Jesus falou que não é para saber. Irmão, Jesus é muito direto. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e falando que Jesus é direto, que tem que falar e fala. Então ele diz que não interessa a eles saberem o que o Pai determinou. Mas aí o que Jesus faz? Tiram eles da festa que eles queriam, que é a festa milenar, o reino do governo do Messias, e joga eles na festa que Jesus queria. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus jogou eles nas festas das semanas, nas festas de Pentecoste, porque o que era necessário eles saberem e precisavam era a festa de Pentecoste, aonde eles seriam revestidos de poder e eles sairiam para testemunhar. Então, irmão, você vê que Jesus, ele jogou na festa correta. Mas ele dizer que não pertence saber é igual o que aconteceu com João, aqui um pouquinho atrás. João 21. Aqui, ó, João 21, 23. Aqui na minha Bíblia está na mesma página para me ajudar. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, aqui ó, eu vou aqui ler no Apocalipse 21, que diz assim, 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, o que deste será? Que está perguntando, Pedro está perguntando o que deste será, que é João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, as pessoas iam interpretando o Senhor de acordo com o seu coração. Jesus não disse que iria ficar eternamente. Só diz assim: que importa a ti? Que importa a ti e pronto. Não te interessa se quando ele vai morrer ou não. Você faz o seu caminho, segue Jesus diretamente. Aqui também Jesus não está falando, ó, eu não venho, eu não volto. Ele aqui em Atos ele diz: não vos pertence saber.
não é para você saber agora, porque o que eu quero que você saiba é que você tem que estar lá no dia da festa de Pentecostes, porque eu quero que você receba o Espírito Santo, porque agora o trabalho de vocês é pregar, testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, porque agora não é o momento de vocês estarem pensando no reino milenar, mas nós temos que estar pensando no reino milenar, porque agora nós estamos seguindo para isso. Então vocês estão entendendo que Jesus às vezes é muito mal interpretado, mas sempre ele deixa a dica. E quando a gente vê Jesus em Mateus 24, então quando a gente chega aqui, que é nosso versículo, né, irmãos? Vamos para o nosso versículo-chave, porém aquele dia. Então vamos para o versículo-chave, que você deve estar aí, ó. Ela ainda não falou, está explicando, mas não falou. Vou explicar agora. Porém aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus, ele fala isso para os discípulos da igreja primitiva, o povo ali que está naquele momento, entende essa expressão idiomática que o Senhor usou. É como se hoje eu dissesse assim, aqui no Brasil a gente usa muito essa expressão, o ano só começa depois do carnaval. Para quem não está na nossa região, fica muito difícil. É porque que o ano não é para começar dia 1º de janeiro? Por que começa depois de fevereiro ou depois de março, quando é o tempo do carnaval? Mas por que esse pensamento, essa expressão? Essa expressão é para dizer que é um feriado tão grande no início do ano, que há férias, há recesso e tudo termina, e temos o carnaval que é um feriado enorme, então fica tudo acumulado e só começa mesmo depois do carnaval, porque nós não temos mais feriados. Então vamos ter um feriado, um ali, mas vai demorar bastante. Então é usar essa expressão para dizer que vai demorar a se começar a vida. Então usa essa expressão para demonstrar que há uma lentidão no começo do ano, no comércio, nas férias, nos lugares públicos, por causa desses feriados. Então, nós entendemos claramente isso, porque nós estamos dentro da nossa cultura, dentro da região, então nós entendemos. E aqui, irmãos, quando Jesus fala para os discípulos vão entender. O povo que estava ali entendeu perfeitamente o que Jesus está falando. Ele está falando assim, ó, não sei o dia e a hora. Quando ele usa essa expressão, não sei o dia e nem a hora, é uma expressão muito usada pelos judeus daquele momento, porque há uma festa dentro de Israel que é conhecida a festa, que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Quando Jesus fala, não sei o dia, nem sei a hora, eles ligaram automaticamente a festa que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, que é a festa das trombetas, a festa de Yom Teruah. A festa das trombetas e a festa de Yom Teruah, eu já falei aqui, nós estamos continuando. Esse é o terceiro vídeo que estamos falando sobre esse assunto. Essa é uma festa que ninguém sabe a hora que ela começa, ninguém sabe o dia que ela começa. Porque essa festa, o sacerdote ficava aguardando no templo até que surgisse as testemunhas, avisando que tinham avistado os primeiros raios da lua nova. Então todas as festas começam na lua nova, mas a festa de Yom Teruah só pode começar quando se vê os primeiros raios da lua nova e se avisa no templo. Uma pessoa não, no mínimo 2 pessoas. Tem que chegar ali pelo menos 2 testemunhas dizendo para o sacerdote: avistamos a lua, avistamos os primeiros raios da lua nova no horizonte, no céu. Quando falava isso, ele aguardava que viessem 2 pessoas e assim
tocava as trombetas. Então, a festa de Lua Nova, ela é conhecida por esse nome. Então, a festa das trombetas, a festa de Yom Teruah, ela também é conhecida como a festa que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, quando Jesus usa essa expressão, os apóstolos, os discípulos daquele momento entenderam que ele está falando das festas das trombetas, queridos irmãos, que começa no primeiro mês de Tishri, que é quando dá início ao ano civil. Quando se dá início ao ano ali em Israel. Então, é a festa que começa o ano. Essa festa marca o início do ano. Então, quando nós estamos falando que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, todos ali já sabem, compreendem essa expressão idiomática judaica. Então, ali todos já sabem que estamos falando das festas das trombetas. Então, você vê que Jesus, ele sempre deixa uma pérola, ele sempre deixa uma pista, e essas pistas não são para qualquer pessoa, são pessoas que conhecem profundamente as Escrituras, são pessoas que se dedicam a entender as Escrituras, e sabendo que as Escrituras, elas são de origem hebreia. Então, se eu pegar os ensinamentos gregos e juntar aqui com o pensamento hebreu, nós vamos ter conflito e não vamos entender, que foi o que aconteceu. Quando nós nos afastamos do pensamento hebreu, nós vamos perder a nossa fonte. E nós não podemos perder a fonte, porque, querendo ou não, foi dessa forma que o Criador fez. Então, quando a gente perde essa fonte, a gente perde o conhecimento. Quando a gente retorna para a fonte, nós voltamos a beber água limpa. Nós voltamos para o princípio, para entender o que o Senhor está falando. Quando olhamos para um Messias grego, nós não vamos entender o que ele fala. Mas quando nós olhamos para o Messias que vem da tribo de Judá, que é um Messias da terra do Oriente Médio, que é da terra dos patriarcas, e entender os costumes ali, ele vai falar a língua que ele está acostumado. Jesus vai falar a língua das sinagogas que estavam ali. Jesus vai falar a língua dos patriarcas. Jesus vai falar a língua de Moisés. Então, tudo nós temos aqui com as Escrituras. Nada nos foi tirado. Nós temos aqui. Então, o que nós temos que fazer? Voltar aqui. Esquecer, irmãos, acréscimos loucos. Temos que voltar aqui. O que Jesus disse? O que ele está deixando para a gente? Qual é a pérola? Qual é a pista? E nós vamos encontrar. Então, Jesus ele está apontando para o início da festa das trombetas. E aí muitos falam, Jesus vem nas festas das trombetas. Ele não falou que vem nas festas das trombetas. A festa das trombetas é a festa que dá início ao retorno do Senhor. A festa das trombetas é a primeira festa que ele precisa realizar no seu retorno, porque no seu retorno ele está realizando as festas de outono, assim como ele esteve na terra e realizou as festas das primaveras, que foi a sua morte ali, a sua crucificação, como ele ressuscita como as primícias. Nós vamos ver tudo isso, vamos ver Pentecoste, que é a festa que ele diz assim, ficar em Jerusalém, que ele manda os discípulos ficarem ali. Então ele realizou todas essas festas. A última festa aqui, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria. Então Jesus jogou os discípulos para a festa de Pentecoste, porque era essa festa que ia finalizar o seu ministério aqui na terra. E essa é a festa de primavera última. E depois ele joga o apóstolo, e depois ele nos joga para o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse vai contar todas as últimas festas, as 3 últimas festas, que é trombetas, aí Yom Kippur e
tabernáculos. Então nós estamos agora, ele mostrando a festa das trombetas, que é a primeira festa que se realiza até a última, é a primeira festa que ele vai começar a realizar. E a festa das trombetas, que a gente está falando, mostra aqui em Apocalipse, na verdade, que Jesus, que a igreja... E a festa das trombetas, as festas de Yom Teruah, não quer dizer que Jesus está vindo, tá, irmãos? Não é a festa que Jesus está vindo, é a festa que nós estamos... Opa! O negócio aqui até caiu. Espera um minutinho, não, vocês não ouvem. É a festa que está mostrando que nós estamos indo até Jesus. Aí diz aqui, ó, Apocalipse 11, 12. E ouvir uma grande voz do céu que lhe dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Essa aqui é a festa das trombetas. Aqui é a festa de Yom Teruah. É a primeira festa que está sendo cumprida. Porque Jesus está dizendo, suba cá. Então está falando nas festas das trombetas que nós estamos sendo arrebatados até Ele. Essa é a primeira festa. Depois nós teremos o Yom Kippur, que aí a gente precisa de um dia para falar, e a festa das tabernáculos, olha eu esquecendo, festa dos tabernáculos, que é a festa que o Senhor vai entrar com o seu povo, festejando, cabanas, que é a festa milenar, que foi a festa que os discípulos questionaram lá, e quando virá o reino a Israel? Ah, não cabe a vocês, porque agora cabe a vocês a festa de Pentecostes, mas a festa de Pentecostes já ficou, agora nós estamos de olho nessas festas finais. Então, Jesus, ele sabe o dia, ele sabe a hora que ele vem, mas a nós não. Então, Jesus, ele sempre soube o dia, sempre sobre a hora, mas a nós é dado a medida certa, conforme a nossa necessidade. Os discípulos não precisavam saber da festa milenar, do reino do Messias, mas precisavam da festa de Pentecostes. Nós agora estamos avançando para a festa das trombetas, seguida da festa de Yom Kippur e da festa dos tabernáculos. Então, queridos irmãos, tudo está nas Escrituras. Jesus, ele não vem em qualquer momento, como é dito por aí, deixa as pessoas meio perturbadas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Há uma cronologia dentro das Escrituras. Se você sabe a cronologia e alguém fala para você, Jesus vem amanhã, você sabe perfeitamente que não há condições de Jesus retornar amanhã. Ah, Jesus volta dia 1º de agosto, está voltando, aí a pessoa vende tudo, larga tudo. Irmão, já vi gente largar tudo, já vi gente vender casa, já vi gente vender carro, se mudar, fazer uma transformação na vida porque disseram, Jesus vem amanhã. Uma pessoa que entende as Escrituras e alguém diz, Jesus vem amanhã, ela vai abrir aqui e vai dizer, não, ainda falta isso aqui acontecer, porque Jesus vai deixando as suas pérolas aqui dentro das Escrituras. Não é hora. Aqui, falta isso aqui. Falta esse ponto. Não. Jesus só vem quando se manifestar o filho da perdição. Então, só depois disso ele vem. Então, queridos irmãos, é questão de entender as Escrituras para entendermos o momento certo da cronologia de Jesus. Então, queridos irmãos, Jesus deixou tudo apontando para o fim. Tudo está ao nosso... Tudo está aqui ao nosso, tudo está nas nossas mãos. É que nós vamos buscando e o Senhor vai abrindo o entendimento. Então, quando Jesus fala que não sabe o dia, a hora, ele está falando da festa das trombetas, onde ninguém sabe o dia e a hora, mas a pessoa sabe qual é o mês que vai acontecer, que é a primeira festa. A festa acontece no primeiro mês de Tishri, então todo mundo sabe que ela começa nesse mês, então todo mundo sabe o mês que ela acontece.
Então não sabe o dia nem a hora, porque tem que esperar a lua apontar no céu para as testemunhas anunciarem. Então estamos esperando só esse momento, como já falamos já no outro vídeo, as testemunhas estão só aguardando o momento de ver os primeiros raios para chegar lá no Santo dos Santos dizendo: avistamos os primeiros raios da lua nova. Então toca essa trombeta e o povo estará diante do Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, deixar os seus comentários aí para que haja engajamento e esse vídeo chegue a outras pessoas. Esse aí é o seu trabalho. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.